neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a vós, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, quero sim viver obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvores, gratidão pelo seu amor que demonstrou na cruz, pelo seu triunfo sobre a morte e o mal. Glória, glória a Cristo, o grande Salvador, o meu Senhor e Redentor. O meu
Entendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, falando em São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao versículo 35. Ouvintes amados, que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo que temos de ouvir advertências através das quais nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos preparar para aquele grande momento que esta geração espera, consciente ou inconscientemente. Não passará esta geração que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Como nós podemos falar assim? Sim, baseados nas Escrituras, no que Jesus disse. Ele disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração não passaria sem que tudo acontecesse. Nós sabemos que essa figueira se refere a Israel. Os judeus, eles seriam dispersos por todas as nações. E quando brotasse novamente, não passaria a geração que visse esta figueira brotar, porque as árvores se referem aos gentios, mas a figueira se refere aos judeus. As árvores dariam seus frutos e a figueira brotaria ao mesmo tempo. Então Jesus não estava se referindo àquela geração presente, quando ele estava falando naquele presente momento. Ele estava se referindo à geração que visse as folhas brotarem das árvores e que visse a figueira brotar. Ele proferiu a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu exatamente os sinais. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos lançar mão, nesse instante, da mensagem do profeta desta era, a segunda vinda de Cristo. Ele diz que estava em Bombay, Índia. Ele diz assim, recentemente, ele falando em 1957, enquanto eu e o meu menino Billy Paul estávamos lá num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. E vejam como a natureza é uma Bíblia aberta. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos
na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, as suas cercas não são como as nossas. Seus muros, suas cercas. Eles não têm cercas de madeira. Têm cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas, aquelas muralhas altas de pedras. Logo notamos que todo o gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. O gado, as ovelhas, os bois, não é? Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram e o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Está aí uma Bíblia aberta ou não está? Os passarinhos fugiram das muralhas onde eles tinham seus ninhos. O gado saiu daquela sombra, saiu daquela organização religiosa onde havia se descansado. Ela ia cair, a grande Babilônia tem caído. Caiu a grande Babilônia. E se alguma reis, se algum animal daquele ficasse ali, seria esmagado. Não é o que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz? Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejam esmagados, esbagaçados pelas suas muralhas, nas quais vocês têm descansado. Oh, meus amados, isto é Deus nos falando. Vejam só, enquanto os passarinhos, o gado, fugiu do juízo, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. E os passarinhos continuaram lá no campo. O gado não voltou. No dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra. E mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Somente no terceiro dia, o gado pôde voltar. Os passarinhos voltaram. Isto significava que havia cessado o perigo. O que havia de cair estava por terra. Naturalmente, eles não tinham mais aquelas sombras daquelas muralhas que foram por terra. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos entre aquelas pedras. Mas agora eles voltaram. Voltaram para a cidade. Os passarinhos, o próprio gado. Por que é que eles têm a vaca como uma coisa divina? Lá na Índia, alguma coisa está testificando dentro deles que há uma Bíblia na natureza? Que há uma advertência na natureza? Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Ainda fala com os passarinhos que vem um terremoto. E os passarinhos e os animais ainda podem usar de sua inteligência para entender que há um juízo por perto rondando a terra. Os animais do campo, sendo animais irracionais, ainda têm a inteligência de entenderem tempo de fugirem
fugirem do juízo, entenderem a voz de Deus. Enquanto os homens blasfemam, enquanto os homens blasfemavam lá no dilúvio, na véspera do dilúvio, animais, passarinhos estavam entrando na arca. Enquanto homens inteligentes, doutores, estavam blasfemando. Oh, como isso deve prender a atenção, sacudir uma alma dormente para cair em si e refletir com um bom senso, com um verdadeiro bom senso cristão, a hora em que estamos vivendo. Deveria nos sacudir e nos levar a todos nós que nos chamamos a nós mesmos de cristãos, a nos abrigarmos em Cristo, na sua palavra. Os passarinhos, o gado, tudo fugiu para longe dos grandes muros, das grandes coisas que os mataria se eles não tivessem fugido. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Sinais de sua vinda. Oh, sim, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares. Pestes e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. E no meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, em seu discurso a seu povo, disse: aprendei a parábola de todas as árvores, a parábola da figueira e de todas as árvores. São Lucas 21, versículo 29. E quando virdes estas coisas se realizarem, sabeis que o tempo está próximo. São Mateus 24, 32, 33. Reparem o que é a figueira. Tem sido a nação judaica. Reparem o que são as árvores. São as denominações gentílicas que floresceram com grandes avivamentos nestes últimos dias passados. Grandes evangelistas, grandes pregadores se levantaram. Não foi como no tempo de Wesley, de Lutero, que foi somente na Alemanha, de Wesley, que foi somente na Inglaterra e alguns países, algumas colônias da Grã-Bretanha. Não. Ultimamente, o avivamento, os missionários foram enviados por toda a terra. O evangelho foi enviado a todas as criaturas. A coisa é totalmente diferente agora. As árvores floresceram, as denominações deram seus frutos para a mensagem. Para os eleitos serem arrebatados, serem preparados para o arrebatamento. O sistema deu a vida e agora a semente foi tirada do sistema. A natureza é uma Bíblia, continua afirmando. O lavrador plantou um pé de milho, o grão de milho, e aquilo cresceu. A vida veio através do sistema. Mas logo, logo, tudo aquilo que floresceu, tudo aquilo que esteve verde antes, secou. E a vida voltou para o grão. Daquele sistema foram colhidos os frutos. Ah, como isso é simplesmente luz no entardecer. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. O entardecer indica trevas. Está dizendo que haveria trevas. Mas nas trevas haveria luz. E a luz seria a mensagem do último mensageiro, colhendo os frutos eleitos para prepará-los para o arrebatamento. A palavra é o sol da justiça, curando esta semente,
para ser recolhida para as bodas do Cordeiro. Agora, notemos que Sodoma e Gomorra mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. Deus estava tratando exclusivamente, agora, somente com Ló e sua família. Naquela hora, nenhum sodomita sabia que a coisa estava tão perto, estava tão próxima. Nenhum sodomita sabia, nenhum antediluviano que blasfemava e zombava do próprio comportamento dos animais sabia que o juízo estava caindo. Você pensa que o mundo de agora sabe? Se soubessem, correriam todos para Cristo, correriam todos para a palavra, saíam todos de suas locas religiosas, de suas muralhas, sairiam todos de suas próprias sombras e viriam para Cristo, abraçariam a palavra do último dia, dariam as suas vidas, fariam como aquele homem que descobriu o tesouro no campo, venderia tudo, pagaria todo o preço, sofreria tudo, renunciaria a si mesmo, às tradições, e compraria o campo porque há nele um tesouro. Comprar aqui é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra. Mas eles não sabiam. Lá no Egito, mesmo vendo o sinal exposto na casa do israelita, eles zombavam. As casas, tendas dos israelitas tinham o sangue exposto nos umbrais de suas portas. Eles sabiam que havia juízo? Não sabiam. Eles continuaram zombando. Eles continuaram escarnecendo. E Paulo disse que nos últimos dias viriam escarnecedores de quê? Escarnecedores da mensagem. Viriam escarnecer a mensagem. Olhando para Cristo, eles viveram naquele dia, aqueles que tinham, assim diz o Senhor, aqueles que estavam advertidos pelo profeta, aqueles que tinham lugar para a voz de Deus em seus corações, estavam olhando para Cristo, mesmo naquele tempo, mesmo no tempo de Moisés, estavam olhando para o sinal, crendo no sinal, olhando para a arca, crendo na arca. Quantos entraram nela? Quantos estavam sob o sinal? Estamos olhando para Cristo e vendo suas grandes obras, mas quantos têm entrado em Cristo? Quantos têm entrado em Cristo para que se cumpra aquele que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós? Oh, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira,
teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando
neste amor tão singular, cantando com amor e fervor, sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei. Nós citamos as Escrituras em São João, capítulo 14, versículo 12. Apenas para explorarmos isto, aquele que crê em mim. Isto é, aquele que crê na minha palavra, disse Jesus. Aquele que tem fé na exatidão da minha palavra. Aquele que crê que eu disse o que justamente queria dizer. Há muita gente que acha que Jesus disse o que não queria dizer. Através de suas atitudes e suas maneiras técnicas de interpretarem as Escrituras, eles querem dizer que Deus, Jesus Cristo, não disse o que queria dizer. Se o que está escrito carece de interpretação humana, então Deus não disse o que queria dizer. O que está escrito é justamente o que Deus quis dizer. Se eu não pude entender, no momento, eu não conjeturo, eu sigo adiante. E lá adiante Ele me mostra o que Ele quis dizer com aquelas Escrituras. Se todo o povo de Deus fizesse assim, e especialmente irmãos que têm crido na mensagem, não haveria tantas tonterias, tantos extremos, tanto fanatismo, porque enquanto uns ficam aquém, outros vão além. E por isso surgem as confusões. Mas aquele que nela crer não será confundido, diz a palavra. Se tivesse de me escandalizar, teria me escandalizado logo no início. Mas graças a Deus, as dificuldades que encontrei dentro da mensagem me fizeram crer mais que Deus de fato nos enviou um profeta e que esta mensagem é realmente do Senhor. Porque estreita é a porta e espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Se ela fosse fácil para o meu entendimento, e eu não encontrasse pedras dentro dela, espinhos, tropeços, e até por que não dizermos escândalos, então ela não seria de Deus. Eu teria que estar procurando ainda, porque eu não posso depositar minha fé em uma igreja. Se fosse para me depositar em uma igreja, eu pergunto, em qual delas? Todas elas são boas. Eu não falo mal de nenhuma delas. Todas elas são boas. Mas em qual delas eu depositaria minha fé para ser salvo, para estar no arrebatamento? Então é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, é que tem a vida eterna. Ouvintes amados, este assunto está sendo levantado justamente com base naquilo que São Pedro nos apresenta na sua segunda carta, capítulo 1. Fé igualmente preciosa. Estamos edificando a nossa casa, o edifício de Deus, no qual Ele deve habitar. Sim, temos aprendido e vamos lembrar que a fé é a base, é o alicerce. Não podemos construir uma casa somente sobre o alicerce.
Mas também não podemos construir uma casa na areia. Caso contrário, ela não vai resistir às tempestades, às lutas, às procelas da vida. Ela irá ruir e cair por terra. Portanto, devemos ter uma base real. E antes de passarmos para o segundo tópico da estatura do homem perfeito, que é virtude, nós queremos destacar mais uma vez: a base é a fé na palavra de Deus. O profeta disse sobre a palavra do Senhor com o assim diz o Senhor. Ele disse que havia um médico muito seu amigo, Dr. Samuel Adair. Eram conhecidos desde crianças. O Dr. Adair com o irmão Branham, com o profeta. E um dia chegou uma visão para o irmão Branham a respeito daquele médico. Deus mostrou para o profeta que o Dr. Adair ia construir seu consultório e como ia ser. Agora, isto ia ser justamente numa área de terra que estava em questão. Estava no juízo, e aquilo levaria pelo menos uns 25 anos nos tribunais. O profeta contou a visão para o doutor. E o doutor Adair disse: olha, Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto. Desta vez eu tenho que duvidar. Porque esse terreno nem se pode tocar por 25 anos porque está nos tribunais. O profeta disse para ele: doutor, o Senhor tem lhe dado esse terreno por causa de sua humildade. O doutor respondeu para o irmão Branham: mas eu de nada sirvo. Oh, que doutor, hein? Eu de nada sirvo. O profeta disse para ele: você é como uma tartaruga, que por fora tem um casco através do qual olha a seus amigos, mas por dentro é um homem verdadeiro. Saia deste casco. Deus tem te dado isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isto. Amados, aqui nós podíamos ter uma mensagem tremenda sobre isto. Saia desse casco. Deus tem te dado isso. Saia desse credo. Saia destas coisas. Deus tem te dado a palavra. Você é um homem verdadeiro. Você é uma cristã. Você é um crente. Mas saia desse casco. Você não está como tartaruga também? Deus tem lhe dado a palavra. Confie na palavra do Senhor. Eu quero relacionar uma coisa com a outra, visão com a palavra. Explorando isto que encontro na mensagem Estatura de um Homem Perfeito. Então o doutor Adair disse para o irmão Branham: Billy, nunca tenho duvidado de você, porém terei que duvidar disto, desta visão. Então diz o profeta, nós nos despedimos e ele se foi para o seu consultório. No dia seguinte, o doutor Adair telefonou para o irmão Branham, para o profeta, dizendo: estou morrendo de frio. O profeta lhe perguntou: o que lhe passa, doutor? É apenas mês de julho? Está fazendo muito frio? O doutor respondeu: já comprei o terreno. Ontem à noite se reuniram os donos ali em Boston e já comprei o terreno esta manhã. Então o profeta disse: eu não lhe disse? Eu não tive uma visão com assim diz o Senhor? Agora, aqui está o plano da salvação, meus irmãos, meus ouvintes. A pessoa tem que ter, por revelação divina,
a visão de Cristo em si, não é a visão de Cristo lá fora. Bonito, austero, ou manso, meigo, suave como rei, de branco, de mangas compridas, de cabelos longos. Não. O plano da salvação está em você ter a visão de Cristo em sua vida. A visão de Cristo em você. Isto é a palavra em você. Agora, quanto a essas outras visões, como dom, então elas são sucessíveis. A primeira visão que o homem tem que ter é do sacrifício de Cristo em sua vida. É enxergar com os olhos espirituais, pelos olhos espirituais, aquilo que o redime, que o resgata, que o tira do casco, o casco da tartaruga. Agora, depois, então, é outra coisa. As visões sucedem dentro da igreja, mas de maneira alguma, mesmo elas sendo verdadeiras, elas não são mais do que a palavra. A palavra é mais segura do que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. Se você tem uma visão de 3 pessoas, está mal. Essa visão não combina com as Escrituras. Não combina com aquilo que Filipe viu. Mostra-nos o Pai. Ele queria uma visão do Pai. São João 14, versículo 6 em diante. E Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é enganosa. Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Leia São João 14 a partir do versículo 6 e veja se você pode ter mais uma visão de 3 pessoas. Então você vai ver 3 ofícios. Deus na dimensão humana, falando com a espiritual. O Filho falando com o Pai. A natureza humana, porque ele se fez homem, mas era Deus conosco. O Filho, o homem, orando lá no túmulo de Lázaro, e Deus mandando: levanta-te, Lázaro, através daquele mesmo corpo. Aleluias! O Filho dizendo, vejam só, ali estava o corpo, mas era o Pai falando. Em São João capítulo 2, na purificação do templo: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali é aquele que levantou a Jesus. É como o profeta disse: eu cruzarei novamente este caminho. Mas quem estava falando ali é o espírito do Elias. É sobre a noiva. É em Cristo Jesus. É o poder de Cristo na noiva. Ele diz que como Elias, Eliseu, também é Cristo e a noiva, a igreja noiva. Cristo no profeta, Cristo na igreja, fazendo as mesmas obras. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. O que nós devemos aguardar não é a ressurreição do profeta em carne. O que nós devemos guardar é a pedra de coroa descer sobre essa estatura do varão perfeito. O que o irmão Branham nos ensina é isto. O que a mensagem nos ensina é isto. Se não confere com a mensagem, é uma visão falsa, mentirosa. Se não confere com a palavra, não tenha medo de expulsar em nome de Jesus Cristo. Martim teve uma visão. Um anjo apareceu para ele, brilhante, coroado, lindo aquele anjo, dizendo: Martim, Martim é aquele mensageiro lá depois de Irineu. É Paulo, Irineu, Martim. Foi um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Então, o anjo dizia assim: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se ajoelhando, foi adorando logo de início.
Não foi aquele amor de primeira vista como muitos casamentos. Não foi se adorando, se ajoelhando, não. Espere aí. Orou em espírito e buscou a palavra. E o Espírito Santo trouxe a palavra para ele, diante daquela visão tão linda que ele estava vendo. A palavra era completamente contrária àquela visão. E aquela visão estava completamente contrária à palavra. Se fosse um de nós, os pentecostais, sem revelação, inchava o pescoço de tanto falar língua e depois de tanto dar testemunho nas igrejas que tinha visto um anjo coroado. E adorou aquele anjo. E pedia até um dom para ele. Mas Martim tinha a revelação. Ele primeiro foi comparar a visão com a palavra. E a palavra disse para ele assim: Jesus não está coroado, Martim. Ele será coroado pela noiva. Sabe o que Martim fez ao invés de adorar? Disse: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, visão bonita. Visão errada. Visão diabólica. Sai da minha frente. Você tem que dizer isto agora. Se você tem uma visão de 3 pessoas, ela não é de Deus. Ela não combina com as Escrituras. Se você tem uma visão que chama Jesus de segunda pessoa, você encontra isso na Bíblia? Quando ele diz eu sou o primeiro, você quer dizer que ele é o segundo? Quer fazer Deus mentiroso? Quer dizer que Jesus mentiu? Tenhamos vergonha de uma coisa como esta e arrependamos-nos enquanto há tempo. Se a visão não combina com a palavra, não faça caso daquela visão, não faça caso daquela voz, não faça caso daquela profecia. Irmão Branham estava numa igreja, ali dos irmãos amados. O seu filho estava junto, Billy Paul. Estavam ali e havia uma irmã enferma, uma irmã muito querida, lá em outro estado. Irmão Branham, assim diz o Senhor, que aquela irmã ia partir entre 2 horas da madrugada, por ali mais ou menos. Estavam no culto ali, quando na igreja levantou uma profecia tremenda, língua estranha e alguém interpretando. E aquilo caiu, aquele poder na igreja. E gente chorava, gente arrepiava, gente dava glória a Deus. O filho do irmão Branham, o filho do profeta, disse: meu pai, e agora? Uma profecia tão tremenda como esta, uma unção tremenda como esta. Ele disse: fique quieto. Vamos ver qual que está certo, não é? Vamos ver qual é que vai cumprir. Esta é a verdadeira. E aguardaram. Bom, glória a Deus, porque a irmã não vai morrer. Quer dizer, o profeta ficou como mentiroso. Não ia morrer. A profecia disse, e foi em línguas estranhas, com muita sensação, com muita emoção, com muito poder. E o que o irmão Branham falou foi sem sensação nenhuma, foi sem emoção nenhuma, não combinava com o desejo da igreja, que a irmã ia partir. Mas lá pelas 2h45 mais ou menos, o telefone tocou lá do outro estado. A irmã fulana partiu para o Senhor. Qual foi o correto? Foi a profecia com muito temor, com muita unção, com língua estranha? Com isso não queremos descrer nas profecias. Nós cremos, mas elas têm que combinar com a palavra. Elas têm que se cumprir para serem verdadeiras. Se não cumpre, ele diz: minha irmã, ore a Deus para tirar esse espírito mal de você. Se não cumpre a palavra, ela tem que ser julgada segundo 1 Coríntios capítulo 14. Paulo ensina, e não é haver línguas na igreja sem interpretação também, não. Se não houver interpretação, não houver uma mensagem, então fique calado na igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas vamos ao pensamento, a linha que Deus nos deu nesse instante. Eu prefiro crer na palavra do Senhor. E se uma visão, se uma profecia combina com a palavra do Senhor, ela se cumpre. Então eu não preciso esquentar a cabeça e discuti-la. Graças a Deus. Mas se ela não fala segundo a palavra do Senhor, então ela está mal. Se uma doutrina de uma igreja, por melhor que ela seja,
não fala para você conforme você tem que viver, mulher, não importe. Deixe aquilo. Saia desse casco. Não importe, irmão, não importe, pregador. Se estão botando na sua cabeça uma coisa que não combina com a palavra, não importe quão bonita ela venha, quão bem intencionada ela seja, o quanto ela queira ganhar almas para Cristo. Saia desse casco e creia na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, sabendo que isso tem um preço, mas em compensação tem uma recompensa, a glória eterna. Ó Deus eterno, te rogamos em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem seja a resposta para cada coração ouvinte, que anele e desejo, com o coração mesmo, com o profundo da alma, a luz verdadeira da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom
da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traços dos céus, o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.